Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui o endereço no primeiro comentário fixado para que você possa se direcionar até a nossa página. Lá no nosso grupo nós postamos sugestões de atividades, de chamadinhas, e não é só as minhas, né? São de outras irmãs ali que nos ajudam a enriquecer a nossa aula também. E você também fique à vontade, tanto para comentar aqui, como também para sugerir lá no nosso grupo do Telegram. E sem mais demoras, vamos então para a nossa aula número 10. Jesus ensina a praticar o bem. Eu trouxe alguns hinos para vocês, né, sobre esse tema, que fala ali um pouquinho sobre seguir os passos de Jesus, porque como nós vamos falar do jovem rico, eu não encontrei nenhum hino assim que fale sobre ele, mas eu encontrei alguns hinos que podem acrescentar um pouquinho ali para nossa aula também, certo? Se vocês tiverem outras sugestões de hino, não deixe de escrever aqui. Escreve aqui nos comentários, compartilha o link conosco no grupo do Telegram, para que nós também possamos enriquecer a nossa aula. E para memorizar, diz assim, e o nosso memorizando diz assim, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E para memorizar, olha que bacana, eu trouxe a sugestão de você colocar ali, ó, faz um coração para cada criança, certo? Corta no EVA, corta ali no papel vermelho, enfim, como você achar melhor. E aí você coloca de um lado a imagem, né, do tesouro e a imagem de Jesus. E aí disponibiliza a fita crepe ali já em bolinhas ali, né, coladinho no coração, e eles vão escolher aonde que eles vão colocar o coração dele. Na medida que eles forem falando, você chama um, eles têm que memorizar. Quem memorizar, você pergunta, quem que já memorizou? Então vem aqui e fala para a prof. E aí eles vão levar o coração, né? Até Jesus, certo? Eles vão escolher onde que vai colocar o coraçãozinho deles, certo? E aí, essa é a ideia para eles irem memorizando. Vai falando e vai colando. Cada um que fala, cola. Memorizou, recita e cola o coração. Agora, vamos para a nossa sugestão da história. A professora pode ir contando a história e caracterizando os alunos. Como é uma história que tem alguns personagens, dá para você envolver ali, porque estavam os discípulos, tinham, né, as pessoas ali pertinho dele, tinha o jovem. Então, você vai caracterizando ali as pessoas para participar da sua aula, certo? Claro que também dá para você usar as imagens da revista, usar os cones, usar fantoche, como você achar melhor. E o que você vai ressaltar nessa história? Explicar para as crianças o que é vida eterna, porque foi assim que o rapaz chegou para Jesus, perguntando o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Nós temos que explicar para as nossas crianças que nossa vida aqui na Terra, ela é limitada, certo? Nós temos um período de vida aqui. 80 anos, 90 anos, só Deus sabe quanto nós vamos viver. Então, nós temos um período curto de vida aqui. Só que, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós escolhemos seguir a Jesus, reconhecemos Ele como nosso Salvador, que Ele pagou um preço alto por nós, porque nessa terra, infelizmente, nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. E aí, então, Jesus veio e para que a gente não ficasse condenado nessa morte, para que a gente pudesse ter vida eterna, quer dizer o quê? O Senhor pagou um preço alto por nós, pagou com o seu sangue, e agora nós, quando saímos dessa vida, quando o nosso corpo morre aqui, nós vamos viver com Cristo, a nossa alma vai viver com Cristo, certo? E vamos passar eternamente com Ele lá. Já as pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador, essas pessoas, elas não têm a vida eterna com Cristo. Elas vão ser condenadas e vão ter a vida delas aqui nesse mundo tenebroso, sendo atormentada, né, com todo aquele o jeitinho que você conseguir falar, elas vão ficar longe de Cristo. Só pelo fato de ficar longe de Cristo, né, já é uma tristeza muito grande para essas pessoas. Então, a gente precisa ensinar nossas crianças que
Nós devemos seguir a Cristo porque nós o amamos. E saber que a alegria da nossa vida eterna não é só escapar do inferno, mas é poder conviver com Cristo na glória. Essa é a nossa alegria. Tem muitas pessoas que só vão para a igreja, só aceitam Jesus para se livrar do inferno. Mas querer um relacionamento com Cristo é diferente. Esse jovem, ele conhecia tudo. Mas o Senhor falou, para ficar perfeito, vai e vende tudo e me segue. Só que ele só queria a vida eterna. Ele não queria esse relacionamento com Cristo. Tanto que ele se recusou a seguir a Jesus. Então, nós, às vezes, precisamos abrir mão de algumas coisas, sim, para seguir a Cristo. Entende? Então, para termos a vida eterna sem Cristo, não é uma vida feliz. É uma vida muito sofrida. Então, a lei, nós precisamos andar com Cristo nessa vida, para darmos uma vida eterna, para continuarmos nos relacionamento com Cristo lá na glória. Amém? Aí o Senhor fala assim, você guardou os mandamentos? Que são os mandamentos? Aí você fala os mandamentos que foi dado lá no Moisés, lembra do Moisés, quando ele subiu no monte, as tábuas da lei, que tinha os mandamentos. Quem que lembra algum mandamento? Aí você vai puxando com eles, vai lembrando alguns mandamentos. De honrar pai e mãe, não mentir, não roubar, não matar, adorar a Deus. E vai mexendo com eles ali, lembrando dos mandamentos. Então, ele conhecia os mandamentos. E ele praticava os mandamentos também. Então, ele era um menino bom. Ele era um menino que conhecia a palavra do Senhor. Ele era um menino que conhecia Deus. Só que ele queria algo mais. Aí o Senhor falou assim, já percebi que se ele ainda está com alguma dúvida, é que sabe o que acontece? Ele tinha muita riqueza. Ele era muito rico. E aí, ele não queria abrir mão de nada para seguir Jesus. E aí vem o perigo do amor às riquezas. Esse jovem que chegou a falar com Jesus, ele era muito rico, ele tinha muitas posses. Só que ele amava tanto essas posses que quando o Senhor falou, ó, vai vende tudo que tem e vem após mim, ele não conseguiu. Ele escolheu o dinheiro do que andar com Cristo. Não é errado nós termos dinheiro, certo? Não é uma bênção. Se o teu dinheiro puder abençoar outras pessoas, é uma bênção. Se o Senhor dá condição para você e você oferta e você ajuda, se o teu coração está em Cristo e o Senhor falar, né, você tiver dinheiro, falar, ó, dá 10 mil para aquela pessoa que está na rua e você der aquele 10 mil, ele vai dizer, ótimo, eu posso dar mais para ele porque ele tem um coração generoso, ele não se importa de repartir o que ele tem. Então, a gente tem que lembrar que Deus é dono do ouro e da prata. E Ele vai disponibilizando para aqueles que têm um coração voltado para Ele. Porque olha o que aconteceu com esse jovem que ganhou tanto dinheiro. Ele começou a amar a sua riqueza. Amou mais a riqueza que o próprio Deus. Então, esse é o perigo da riqueza. É quando a gente deixa de amar a Deus e começa a amar a riqueza. Deixa de querer se relacionar com Deus. Sabe aquela pessoa que trabalha. Ele não tem tempo de ir para a igreja, ele não tem tempo de ler a Bíblia, ele não tem tempo de orar, acabou vivendo numa função que se afasta de Deus. Não, mas é que eu preciso, porque é conta, porque aquilo. É claro que o inimigo vai pondo cada vez mais. Então, olha só, nada pode tomar o nosso lugar, nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então, vamos mostrar esse alerta para as crianças, que não é errado nós termos as riquezas, no caso dele, não é errado eles terem brinquedos, terem jogos, celular, tablet, desde que isso não afaste eles de Deus. Quem é capaz de falar assim, olha, vocês estão de parabéns, porque todos vocês que estão aqui hoje abriram mão de ficar com os celulares de vocês, com os jogos de vocês, para estarem aqui. Então, isso mostra que vocês amam a Deus. E quando não tem escolinha? Em quais momentos que vocês deixam de lado os jogos, os brinquedos, o conforto de vocês para meditar um pouquinho em Deus, para falar um pouquinho com Deus, certo? Vai mexendo assim desse jeitinho com eles para mostrar, porque senão acontece o quê? As pessoas vão crescendo com uma ideia que não podem ter dinheiro.
porque ter dinheiro é errado. E não é isso. Não é isso. O que é errado é ter amor no dinheiro, certo? Tá? Deus é dono do... Nosso Pai é dono de ouro e prata. Você acha que Ele não vai querer que nós possamos ter isso também? Só que se Ele vê que é igual um pai não vai dar um carro para uma criança de 10 anos, porque ele sabe que se der um carro para criança de 10 anos, a criança vai acabar se matando com aquilo, porque ela não tem maturidade para lidar com aquilo, com esse presente ainda. Agora, se é uma criança ajuizada e completa 18 anos, já tem a sua carteira, tá tudo regularizado, o pai fala, não, eu posso confiar nele esse presente, o pai vai lá e dá um presente. E esse presente vai ser bênção na vida do filho dele. Vai poder conduzir ele para a escola e para a igreja, vai poder levar para o trabalho, ele vai poder dar carona para alguém quando precisar, ele vai poder levar alguém para o médico se for preciso, entendeu? Ele vai usar isso para fazer o bem e não o mal. Certo? E assim é o nosso Pai Celestial. Ele tem todo o ouro e toda a prata, mas ele vai vendo se for para fazer o mal, ele prefere não dar. Certo? E para finalizar a nossa brincadeira, um jogo da memória. Aqui eu trouxe, eu não sei se está bem na ordem, porque eu copiei, até deixei o endereço ali da onde eu copiei. Inclusive nesse que fala sobre, na aula dos primários, eu estava falando sobre o sábado, porque em alguns lugares eles tiraram o sábado. Se vocês forem ver ali dos mandamentos, eles tiram o sábado, colocam outro mandamento no lugar e ou eles colocam assim, guardar os domingos e dias santos. Olha só, né? Para você ver o quanto eles manipularam. E sábado é um dia especial para o Senhor. Se vocês quiserem ver um pouquinho dessa aula, é lá nos primários. Mas aqui é só para mostrar para vocês que se vocês forem consultar onde eu tirei essa imagem, você vai ver que está diferente. Então, eu não sei bem certinho se é assim que tá a ordem lá, porque eu não conferi a ordem dos mandamentos ali. Eu só queria pegar a imagem mesmo deles para vocês brincarem com as crianças do jogo da memória, certo? Então tem honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não falar mentiras, né? Que é não levantar falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Então é essa a sugestão para vocês de hoje. Espero que Deus abençoe a aula de vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para mim também, certo? Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!